Bateu aí o desespero no senhor Jair Messias Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro tá aí nos últimos 3, 4 dias nas redes sociais ameaçando ministros do Supremo Tribunal Federal. Ficou claro aí para todo mundo que o Bolsonaro, réu em processo criminal no Supremo Tribunal Federal, mandou seu filho para outro país para que seu filho tentasse ali intimidar dos Estados Unidos os juízes que julgam Bolsonaro. E agora a coisa ficou pior. Por quê? Porque após uma fala do Marco Rubio, que é secretário de Estado dos Estados Unidos, que é o equivalente a ministro das Relações Exteriores, dizendo ali a um deputado que podemos sim aplicar algumas sanções ao Alexandre de Moraes, estamos examinando isso. Ele não falou, vamos fazer isso em breve, falou, estamos examinando isso, tem uma possibilidade grande. Vem do Marco Rubio, que vamos lembrar, ele é daquele tipo de bolsonarista que se fosse no governo Bolsonaro, diríamos que é a ala olavista. Por quê? Porque aquela ala que o que eles falam não se escreve. O Eduardo Bolsonaro começou a falar que, olha, tá vendo, a minha articulação tá dando certo e acolheu os louros disso. Eis que, nas últimas 24 horas, o Eduardo Bolsonaro passou a ameaçar também, não só o Alexandre de Moraes, mas outros ministros do STF. E a usar até jornalistas, que eu já citei aqui várias vezes como jornalista bolsonarista, que a notícia sai direto do WhatsApp do Bolsonaro e vai para as páginas do jornal. Tem duas jornalistas do Globo, tinha uma no UOL, que era a Thaís Oyama, e tem um no Metrópolis, que é o Paulo Capelli. Então, por mais que muitas vezes eles falem de outros assuntos, várias vezes acontece que eles são porta-vozes de bandidos. É isso que eles fazem. O papel deles não é de jornalista, a profissão deles é assessoria de imprensa de bandido. E o Paulo Capelli do Metrópolis fez o trabalho de quê? De ameaçar ministros do Supremo Tribunal Federal. Ele escreveu uma matéria no Metrópolis, ameaçando aí vários ministros, ameaçando Toffoli, Gilmar Mendes, Zanin e Barroso, dizendo que esses ministros aí serão banidos dos Estados Unidos, terão contas bancárias banidas, suas esposas vão ter problemas, seus familiares terão problemas com a justiça dos Estados Unidos e que até cartões de créditos deles e de seus familiares serão aí suspensos. Aí você fala, pô, peraí, que ameaça feia essa. A matéria do Paulo Capelli não tem fonte. Ele cita ali que o governo Trump está estudando fazer isso, mas ele não cita nenhuma fonte do governo Trump. Eu dou um exemplo, o Jamil Chad do UOL escreveu, 2 dias antes da fala aí do Marco Rubio, ele escreveu dizendo, olha, o governo Trump analisa as sanções ao Alexandre de Moraes, fontes que eu tenho aí do alto escalão do governo Trump dizem que estão analisando sanções, porém é uma análise muito arriscada, porque se eles impuserem alguma sanção contra o Alexandre de Moraes, o Brasil pode retalhar, isso vai ser ruim para os dois países, a comunidade internacional pode retalhar os Estados Unidos, não vai ser bem visto pela comunidade internacional os Estados Unidos sancionando o Brasil, que é uma democracia, sendo que o Trump é aliado do Bolsonaro, que tentou dar um golpe de Estado, então vai pegar muito, muito mal e vai ter um ônus muito grande para os Estados Unidos e para o Trump. A matéria do Jamil Chad deixava bem claro que estão analisando, mas tem um problemão aí para eles nessa análise. O Marco Rubio falou a mesma coisa, estou analisando. A matéria do Metrópolis, do Paulo Capelli, não. Ela não cita fonte alguma. A fonte é, obviamente, o Eduardo Bolsonaro. É só pura e exclusiva ameaça. A única vez que eu vi uma coisa tão canalha assim foi quando a Thaís Oyama, do UOL, fez uma ameaça ao ministro bolsonarista Cássio Nunes Marques, dizendo que ele não poderia mais nem sair na rua, nem ir a restaurantes e nem andar de avião, se ele votasse ali a favor da inelegibilidade do Bolsonaro, ou se ele não pedisse vistas. Ou seja, era uma ameaça claríssima, dizendo que, olha, fontes bolsonaristas dizem isso. E aí o jornalista usa o chamado sigilo da fonte, para quê? Muitas vezes a gente já viu isso na imprensa, para mentir. 2, para fazer ameaça. Isso aí não é jornalismo, isso é assessoria de imprensa de bandido. Agora fica a dúvida, que é o que se está comentando em Brasília. Por que o Bolsonaro não está preso por obstrução de justiça? Vamos lá, em qualquer processo, se um dos investigados, antes de ser réu ainda, hein? Réu é pior ainda. Se um dos investigados, ou o réu, que é pior ainda, tenta intimidar o juiz, o que acontece? Ele vai preso na hora. Se um dos investigados ou réu tenta intimidar testemunhas, o que acontece? Dou o exemplo do Braga Neto. Foi preso. O Braga Neto foi preso porque ele estava intimidando o general Cid, que é pai do tenente-coronel Cid. Ele não estava nem intimidando o tenente-coronel Cid, que é o delator. Não, estava intimidando o pai do delator. E foi preso.
Agora nós temos o Bolsonaro que manda o filho dele para os Estados Unidos fazer ameaças aí a ministros do Supremo, e aí por mais que eu diga aqui para você, olha, isso tem toda a cara de não ter nada a ver com o Eduardo Bolsonaro, tem muito pouco a ver com ele, e sim com o Elon Musk. Mas o Eduardo Bolsonaro é quem está colhendo os louros falando que foi ele. E a imprensa está acreditando também que foi ele. E os ministros do STF, alguns acreditam que é o Eduardo Bolsonaro, ou, como todo mundo sabe, tem um dedinho dele ali, mas pode não ser muito, mas tem. E queira ou não, é uma ameaça grave que estão fazendo aos ministros do Supremo. E o réu, que é o Jair Messias Bolsonaro, não vai preso. Não vai. Fica por isso mesmo. Quanto mais esses ministros se acovardam, mais a extrema-direita vai para cima deles. E olha, no caso de alguns como Barroso, eu vou falar, eu dou risada, porque ele é parte do problema, sempre foi. Quem plantou essa desgraça toda foi o Barroso, que tinha encontros íntimos com o Deltan Dallagnol na época da Lava Jato e mandava prender petistas sem prova e fazia a extrema-direita crescer. A extrema-direita cresceu, em parte, graças ao Barroso, ao próprio Toffoli e a outros aí. Aí agora, o próprio Alexandre de Moraes também. Aí agora, eles são os alvos do monstro que criaram. Aí você, oh, que coisa! E agora, aqueles que eles perseguiam, que era a esquerda e os petistas, e na época era perseguição mesmo, era prender petista sem prova, com base em delação, e depois foi tudo anulado porque não tinha prova. Aí esses são os que têm que defender os ministros institucionalmente. Você vê como o mundo dá voltas, né? Aí toda a população brasileira fica em problema, tivemos aí um golpe de Estado, todo mundo ficou mais pobre, isso abriu caminho para a extrema-direita, o Brasil ficou uma desgraça por causa da irresponsabilidade não só da nossa imprensa, que é um lixo tóxico, é um câncer agressivo no Brasil, mas também de alguns ministros do STF que foram extremamente irresponsáveis. Só que agora eles são o alvo, aí fica difícil para eles, né? Também isso é uma matéria da Malu Gaspar, que é outra bolsonarista do Globo. Ela diz o seguinte, as sanções que estão querendo impor ao Alexandre de Moraes e depois a outros ministros do Supremo, dependendo da reação do Brasil, vai depender do timing do governo dos Estados Unidos, diz a Malu Gaspar, sem nenhuma fonte. Zero. A fonte dela é, obviamente, o Eduardo Bolsonaro. Olha, e aí eles vão primeiro pegar o Alexandre de Moraes, aí vão pegar outros ministros e suas esposas, porque vários ministros têm esposas que têm escritórios de advocacia, porque antes de serem ministros do STF, eram advogados. Eu dou o exemplo, Cristiano Zanin Martins era advogado sócio da sua esposa. Ele virou ministro, ela continua sendo advogada. O Toffoli, idem. E aí falando, olha, como é que funciona essa lei? As instituições, isso é chamado nos Estados Unidos de pena de morte bancária, porque essas pessoas vão ser banidas de todas as instituições bancárias mundiais. Qualquer instituição bancária que aceitar ter uma conta bancária dessa pessoa vai ser banida de fazer negócios com os Estados Unidos. É mais ou menos como funciona o embargo a Cuba, né? Ninguém é proibido de fazer negócios com Cuba, mas se fizer negócio com Cuba, você está banido dos Estados Unidos e banido de todo o sistema bancário dos Estados Unidos. Ou seja, quem vai querer fazer negócio com Cuba? Ninguém. É isso. Esses ministros podem ter conta? Podem, mas o banco vai ser banido de todo o sistema. Visa, Mastercard, enfim, operadoras de cartão de crédito também não vão poder emitir cartão em nome dessas pessoas. Aí você fala, estão fazendo uma ameaça bem grave aos ministros, que é assim, imagina o ministro do STF, aliás, qualquer pessoa, imagina você simplesmente não poder mais ter conta bancária, não poder mais ter um cartão, não vai poder fazer um Pix. Imagine isso. Imagine os ministros do STF aí, muitos que até viajam aí para o exterior, talvez tenham contas em outros países e com essa ameaça, advogadas aí, a ameaça se estende a seus familiares, aí você fala, peraí, se isso não é intimidação e obstrução de justiça, eu não faço ideia do que é. E querem que o Bolsonaro apareça com um revólver dando tiro no Alexandre de Moraes para enfim falar, nossa, parece que ele está obstruindo a justiça, hein? Parece que ele cometeu um crime. Nossa, eu acho que talvez seja crime. Falta isso? Olha, agora dá pra gente julgar ele por isso aí e prender daqui uns 15 anos. Será que falta isso? Pois bem, segundo aí ministros, tá na hora de acelerar aí o processo, acelerar a prisão. Porque quanto mais o STF demora, mais os golpistas se empoderam. Olha isso, sanções de Trump a Moraes podem atingir esposas de ministros do STF. Aí ele fala, as sanções do Trump podem atingir as esposas. A Casa Branca avalia que a maior parte da renda familiar de alguns magistrados do Supremo, como Moraes, seria composta pelas atividades jurídicas de seus cônjuges, por meio de escritórios de advocacia. A Casa Branca, de acordo com
Advogadas, mulheres de Cristiano Zanin, Dias Toffoli e Gilmar Mendes também são conhecidas pela atuação no meio jurídico. Salário bruto de um ministro é 46 mil, bruto, né? Líquido é menos. O governo Trump acredita que ministros poderão reagir quando sanções amorais forem aplicadas, de acordo com... E por isso considera punir outros magistrados da corte e seus cônjuges com bloqueios financeiros. Novamente, de acordo com... Lembrando, quando o Jamil Chad, que eu citei aqui, ele fala alguma coisa de acordo com fontes internacionais, o Jamil Chad, ele é repórter situado na Suíça, e ele tem fontes na ONU, ele tem fontes em órgãos internacionais, ele, no UOL, ele escreve há anos, há muitos anos, é o jornalista mais famoso do Brasil por falar de política internacional. E ele tem as fontes, ele escreve e acontece. O Paulo Capelli nunca escreveu sobre isso. Nunca. Não dá pra dizer, nossa, o Paulo Capelli tem fontes dentro da Casa Branca, ó, com certeza. Não tem, ele nem citou fonte. É muito diferente de um repórter que você sabe que tem fontes. Porque ele escreve sobre isso há anos e anos e anos, sempre com fontes, e o que ele escreve vai se confirmando. Inclusive escreveu aí sobre a análise dessas sanções antes do Marco Rubio falar. Aí de repente veio outro repórter, que já falei aqui várias vezes, citei já matérias dele, dizendo, sai direto do WhatsApp do Bolsonaro para a página do Metrópolis. E tem as duas lá do Globo, e elas falam sem fonte alguma a narrativa que o Eduardo Bolsonaro quer. Se isso não é obstrução de justiça, olha, eu sou uma geladeira Brastemp, se isso não é obstrução de justiça, porque não tem como. Aí ele cita, o secretário de Justiça dos Estados Unidos, Marco Rubio, informou que há grande possibilidade de que Moraes seja sancionado pela lei Magnitsky. É a única coisa, essa única frase do Marco Rubio de 3 segundos é o que embasa toda uma matéria que não tem nada da frase dele. Peço a sua inscrição no canal, seguimos aqui na luta, falou!